Hoje eu quero compartilhar com você algo muito interessante que nós encontramos na introdução de O Livro dos Espíritos. Esse que é um importante livro das nossas obras básicas e que deveria ser lido não apenas por quem se declara espírita, mas por todo espiritualista, né? Todo aquele que não está preocupado apenas com a matéria e as suas relações, mas tem uma preocupação espiritual, seja em que linha for, o Livro dos Espíritos traz uma fundamentação da espiritualidade, da relação da vida corpórea aqui e agora, e principalmente na relação além-túmulo, de uma forma muito intensa e imparcial e, o melhor, sem conotação religiosa. E isso faz uma diferença imensa na compreensão do nosso ser, da nossa missão, do contexto planetário que vivemos e vivenciamos a cada dia, na nossa missão, na nossa prova e para muitos dos nossos irmãos, na compreensão das suas limitações e expiações. Mas o que nos deixa muito tranquilos na confiabilidade das informações é que, primeiro, a espiritualidade maior na sua plena sabedoria, ela soube como colocar as pessoas certas na missão da divulgação desse livro, ou da doutrina como um todo. E nessa missão, nosso irmão Kardec tem um papel extraordinário e fundamental, né? Porque um pedagogo, um homem voltado para a educação e um homem pesquisador, que muito antes de ter contato com a doutrina não se deixava levar por achismos, mas pesquisava para fundamentar as suas convicções, as suas opiniões, ou seja, as suas convicções pessoais aliadas ao que ele recebeu dos espíritos, são frutos de pesquisa, são frutos de um verdadeiro laboratório. Mas, embora nós saibamos que a doutrina espírita ela seja plenamente consoladora, que ela abre um leque de possibilidades da nossa comunicação com os espíritos, inclusive os espíritos que nos são caros, pessoas que fizeram parte da nossa trajetória e que muitos de nós em algum momento da caminhada temos aquele anseio, aquela vontade de saber, de receber notícias. E claro que essas possibilidades existem, mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é conhecimento, preparação do ser, modificação da trajetória, da caminhada para que na presente encarnação seja a melhor possível e principalmente no retorno ao mundo, ao plano espiritual. Isso significa que para Kardec, assim como também para os espíritos superiores, o processo do conhecimento ele é construído e só pode mesmo ter 100% de aproveitamento no conhecimento espírita aqueles que se propõem a se dedicarem na busca desse conhecimento. As terapias são bem-vindas, né? Nós temos a água fluidificada, nós temos o passe, nós temos boas palestras consoladoras, porém, conhecer ao ponto de se modificar é fruto de um processo que não acontece em um dia, nem um mês, nem dois, mas é contínuo. Isso exige sair da zona de conforto para determinar-se a buscar aquele conhecimento. No caso, aqui, que estamos falando da doutrina espírita. Na introdução do Livro dos Espíritos, ele me acompanha sempre, e agora eu estou lendo, estudando novamente, só que agora riscando o livro, que até então eu tinha pena de riscar, então está tudo aqui
riscado, sublinhado, com anotações, eu consigo fazer paralelos com outros livros das próprias obras básicas ou não. Mas Kardec tem algo que ele tem numa parte da introdução, ele começa a falar sobre aqueles que começam a se opor ao espiritismo sem o fundamento, tendo por base apenas a ciência enquanto uma ciência analítica materialista, mas que não explica as origens do espiritismo porque ele não está na matéria, ele está numa força e num ser pensante que ultrapassa a questão material. Então ele começa a falar sobre pessoas que querem, isso nas minhas palavras, falar o que não sabe, fundamentar o que não conhece. E ele dá um passeio até na própria história da humanidade, quando grandes inventores apresentaram as suas ideias e os catedráticos da ciência riam e zombavam como uma grande loucura e impossibilidade, e anos depois, ou século depois, aquilo transformou-se num grande invento que beneficiou-se a humanidade de uma forma reconhecida. Então eu separei aqui uma fala de Kardec nessa introdução, na parte 8, que ele fala assim, olha, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado, um propósito, um objetivo no estudo. Não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori levianamente e sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, regularidade e recolhimento necessários. Me chamou a atenção essas três condições para o verdadeiro estudante, não apenas da doutrina espírita, mas de qualquer conhecimento que se propõe a buscar: continuidade, regularidade e recolhimentos necessários, ou seja, uma questão de autodisciplinar-se para aprofundar-se no objetivo e no propósito maior. No caso da doutrina, só vamos conseguir mesmo extrair tudo de maravilhoso, de belo e de espiritual que ela nos oferece se tivermos continuidade, prosseguirmos no propósito, regularidade, ou seja, termos uma constante, sermos constantes no nosso propósito. Não um dia ou lá uma vez ou outra, mas uma constante. E o recolhimento necessário, ou seja, estarmos nos preparando para darmos condições à nossa própria mente e intelectualidade de nos preparar para absorvermos naquele momento o que estamos buscando como ensinamento. Quem quer adquirir uma ciência, olha só, deve fazer um estudo metódico dela. Né? Existem vários sistemas de estudo e de metodologias. Independente de qual eu e você venhamos a escolher, para que tenhamos conhecimento fundamentado, precisamos de um estudo metódico. Seguirmos um padrão, um norte para nos guiar nessa busca. Então eu termino falando assim: se quereis respostas sérias, né, dos espíritos, comportai-vos com seriedade na mais ampla acepção do termo e procurai preencher todas as condições requeridas. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes nos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Ser laborioso, ou seja, estudar dá trabalho? Dá. Tira da zona de conforto? Tira. E perseverante nos estudos, vencer o cansaço,
vencer o sono, vencer os problemas e vencer a própria dúvida. Esse é um grande benefício que Kardec e o Espiritismo nos proporciona. Ela nos impulsiona a buscar a nossa verdade, a verdade maior. Só com essas condições, Kardec então prossegue dizendo que os espíritos verdadeiramente superiores estão presentes em reuniões sérias. Então, reuniões e locais que não tenham por objetivo o progresso do ser através do conhecimento, a gente pode levantar um pouco de dúvida sobre as presenças que lá atuam. Não estou generalizando, porque a base da espiritualidade e a condição para nos modificar é realmente o conhecimento. Mas o conhecimento é um processo construído de verdadeiro trabalho, de renúncia, de disciplina, de desejo, de propósito. Então, que possamos nos transformar nessas pessoas que tenham continuidade no objetivo que traçou, regularidade, recolhimento, trabalho e perseverança, porque o estudo modifica. E nós estamos aqui falando de alguém que os espíritos encontrou e a espiritualidade preparou, perfeitamente conectado com aquilo que estava falando, porque Kardec, enquanto pedagogo, antes de utilizar o nome Kardec, se preocupava com uma educação transformadora. Então Kardec se aprofundou sempre no seu trabalho, no seu papel como educador, papel esse perfeitamente transferido para a nascente doutrina espírita de então e que não modificou até hoje. Todas as possibilidades e que nós estamos acostumados, né? O passe, a água, as variadas formas da mediunidade, ver espírito, conversar com o espírito, enfim, é ótimo. Faz bem a si mesmo e é um mecanismo de depuração do próprio ser e ajudar a outros, sejam encarnados ou desencarnados. Mas o que de fato vai transformar a nossa caminhada é o conhecimento que adquirimos na trajetória da nossa vida. Que você possa estar animado a estudar, a conhecer e a ampliar a visão e os horizontes do conhecimento. Se ainda não conhece ou se aprofundou nesse livro, independentemente de religião, faça. A sua mente, o seu conhecimento vai expandir muito a nível planetário. Muita paz a todos.